Quando os games começaram a melhorar a imagem com a chegada dos 8 bits, tivemos vários jogos que saíram nesses consoles e conseguiram até recriar alguns dos games dos arcades na época. E vamos passar hoje por 10 jogos beat'em up do NES lá dos anos 80 e 90. E depois faremos os 10 jogos beat'em up do Master System, assim como faremos também do Mega Drive, do Super Nintendo e assim por diante. Vamos passar por cada console e relembrar então alguma dessas pérolas desses jogos. E se tu curte esse tipo de assunto com as curiosidades do mundo retrô, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luiz Marques e você está aqui no canal AtiveBR. E olha, tem bastante vídeo aí, hein? Feito por esse amador dos assuntos de edição do vídeo. Mas todos os vídeos que estão aí foram feitos para deixar guardado um pouco dessa nostalgia das antigas. Então não esquece de deixar o like e seguir o nosso canal. Seja bem-vindo e bora pro vídeo. Existe uma lista grande de games beat'em up do NES, um dos estilos mais clonados de todas as plataformas de videogames. E o NES foi responsável por trazer essa liberdade de criação com esse tipo de game de luta. E aqui podíamos criar pequenos filmes em nossas mentes quando criança, que apenas jogavam videogame e assistiam Jean-Claude Van Damme dando porrada em gente ruim. Então vamos começar com esses baita clássicos. O primeiro jogo da lista é Double Dragon, que foi lançado em 1988. É um dos maiores sucessos do beat'em up dos arcades. Deu as caras no NES em 8 de abril de 1988. Sucesso absoluto, pois filmes de pancadaria já eram recorrentes nas TVs preto e branco da época. Na versão do NES, segue uma história dos irmãos Billy e Jimmy Lee, mestres em artes marciais, que enfrentam a gangue Black Warriors. E para resgatar Marion, namorada de Billy, que foi sequestrada bem no comecinho do jogo. E ao longo do jogo, Billy luta sozinho contra diversos inimigos, passando por fábricas e esconderijos da gangue. No final, uma revelação muda tudo. Jimmy Lee, o próprio irmão de Billy, é o verdadeiro líder dos Black Warriors na versão de NES. Diferente da versão arcade, onde os dois lutam junto, no NES Billy precisa derrotar Jimmy no final, e então salvar Miriam. E esse desfecho adiciona um toque de traição e rivalidade na trama. E eu tenho certeza que muitos de vocês nem sabiam disso. Billy lutando contra Jimmy, isso foi doideira. O segundo game é Double Dragon 2 The Revenge, do NES de 1990. A história aqui já começa com a gangue Shadow Warriors assassinando Marion, o que motiva Billy e Jimmy Lee a embarcar em uma nova jornada de vingança. Shadow Warriors são uma gangue criminosa que servem como principais antagonistas na série Double Dragon, uma gangue que domina as ruas e um mundo pós-guerra nuclear. Diferente do primeiro jogo, onde o Jimmy é o vilão do NES, aqui os irmãos lutam junto contra a gangue. O jogo apresenta então 9 fases, incluindo cenários como um helicóptero em movimento e uma base submarina. O chefe final é um misterioso lutador com habilidades sobrenaturais, substituindo então Willy, o líder da gangue da versão arcade. E além dele, tem outros membros da gangue, como Linda, que usa um chicote como arma, e o famoso Abobo, um brutamonte que aparece em vários jogos da franquia. Chegamos no terceiro jogo e agora Battletoads e Double Dragon Ultimate Team. Só de ouvir esse nome já me tremo todinho, cara. O game difícil de jogar, principalmente quando você tem apenas 6 anos. E eu na época nem entendia para que servia aquele furo no meio do controle na mão nos anos 80 e 90. Imagina por onde começar a jogar esse Battletoads. E se tu também não sabe até hoje para que serve aquele buraco no D-pad, ele tem a missão de aceitar os encaixes de uma alavanca semelhante à dos arcades, para quem era acostumado a jogar nos fliperamas. Battletoads e Double Dragon The Ultimate Team é um crossover lançado em 1993, unindo as franquias Battletoads e Double Dragon em um único game beat'em up cheio de ação. A história começa quando Dark Queen, que é a vilã do Battletoads, se alia aos Shadow Warriors, inimigos então dos irmãos Billy e Jimmy Lee. E juntos eles tomam controle da gigantesca nave Colossus que surge ali na Lua e começa a ameaçar a Terra. E para impedir essa ameaça, os Battletoads entram em contato com Billy e Jimmy, formando então uma equipe improvável. O jogo se desenrola em 7 fases, começando na cauda da nave e avançando por corredores internos. Também temos bases inimigas e uma batalha espacial.
E no final, os heróis enfrentam Shadow Boss e Dark Queen, tentando impedir então os planos da dominação. O quarto game é Teenage Mutant Ninja 2, The Arcade Game. Esse que foi lançado no NES em 1991. É uma adaptação do famoso jogo do arcade lançado pela Konami. A história segue as Tartarugas Ninja enfrentando o Clã do Pé, liderados então pelo Destruidor, que sequestrou então a amiga April O'Neil e ameaça então a cidade de Nova York. Os jogadores aqui controlam Leonardo, Michelangelo, Donatello ou Rafael, lutando contra hordas de inimigos e diversos cenários como ruas, esgotos e até uma base futurista. O jogo mantém a jogabilidade clássica do beat'em up, permitindo então ataques especiais e combates cooperativos. E no final, as tartarugas enfrentam Crank e também o Destruidor, tentando salvar April e restaurar a paz na cidade. Mano, esse era um período que toda tarde praticamente tinha um filme das Tartarugas Ninja. Era muito bacana. O quinto jogo é Teenage Mutant Ninja 3, The Manhattan Project. Esse é um beat'em up lançado no NES no ano de 91 e chegou em 92 aqui na América do Norte. E a história começa com as Tartarugas Ninja curtindo as férias em Key West, quando assistem então ao noticiário de April O'Neil. E de repente a transmissão é interrompida pelo Destruidor, que revela ter sequestrado April e transformado Manhattan em uma ilha flutuante. E para salvar April e restaurar Manhattan, as tartarugas embarcam em uma jornada enfrentando Foot Soldier, Rocksteady, Bebop, Crank e outros vilões do clássico filme e desenho das antigas. O jogo também mantém a jogabilidade do título anterior, Teenage Mutant Ninja 2, The Arcade Game, com algumas ressalvas como ataques especiais únicos para cada tartaruga, e novos cenários como a praia, como a base submarina e até um confronto final contra o Destruidor. O sexto jogo é conhecido como River City Ransom. Esse foi lançado para o NES em 1989. Esse traz a história de Alex e Ryan, dois estudantes do ensino médio que precisam atravessar River City para resgatar Cindy, a namorada de Ryan, que foi sequestrada pelo vilão Slick. Mas parece a história de outro jogo, né? E ao longo do jogo, os protagonistas enfrentam diversas gangues, cada uma com seu próprio estilo e lutas e características diferentes. O jogo se destaca por sua jogabilidade não linear, permitindo então que os jogadores explorem a cidade, comprem itens e melhorem suas habilidades ainda mais. E além dos ataques básicos, é possível desbloquear técnicas especiais como Grand Slam, Stone Rands e Dragon Feet, tornando os combates ainda mais dinâmicos. O sétimo jogo chega com Mighty Final Fight de 1993. Esse que é uma versão adaptada do clássico do Super Nintendo Final Fight. Esse foi lançado em 93. E a história segue Hagar, Cody e Guy, que precisam então resgatar Jessica, filha de Hagar, sequestrada pela gangue Mad Gear. E diferente da versão original, Mighty Final Fight traz um estilo visual mais cartunesco e humorístico, com personagens no formato chibi. Sim, esses são uma versão estilizada e mais fofa dos personagens, geralmente desenhadas com proporções exageradas, como as cabeças grandes e os corpos pequenos. Esse estilo é muito popular entre os animes, mangás e jogos, trazendo visuais divertidos e bem bonitinhos. E nesse jogo aqui, os heróis enfrentam diversos inimigos ao longo das 5 fases, passando por ruas, fábricas e esconderijos da gangue. Cada personagem tem golpes únicos e pode evoluir suas habilidades ao longo do jogo. Uma história minimalista da versão original do NES representa a nostalgia criada ao ver Hagar e amigos no 8 bits. No oitavo lugar nós temos Renegade de 1987. Esse é considerado um dos primeiros beat'em up da história, lançado em 87 no Japão e em 88 ele chegou aqui na América do Norte. O jogo segue um lutador de rua que enfrenta gangues perigosas para salvar então a cidade. Pelo menos nesse não tem nada de mocinha nesse jogo. E o cara é meio brabo, né? Salvar a cidade completa. O game, quando foi lançado, teve 2 histórias diferentes por região. A versão japonesa ela é chamada de Neketsu Koha Kunio-kun. O protagonista Kunio luta para proteger seu amigo Hiroshi, esse que foi sequestrado então pelos vândalos da gangue. Já na versão ocidental, praticamente o jogo é o mesmo e a história varia um pouco.
O jogador assume um papel de um lutador sem nome, enfrentando criminosos no beco, em metrôs e em estacionamentos. O game também introduziu mecânicas inovadoras para a época, como aqueles ataques diferentes de direções, agarrões e golpes especiais. Ele também é conhecido por emprestar estilos para o Double Dragon e River City Ransom. Chegamos então ao nono jogo, Bad Street Brawler, de 1989. Esse é um game beat'em up lançado para o NES. O jogo segue Duck Davis, um ex-punk rocker e mestre em artes marciais, que patrulha então as ruas enfrentando gangsters, gorilas e até mesmo anões de circo, e esses que estão armados com martelos. E vai entender essa lore do jogo. A jogabilidade é icônica, com movimentos exagerados e golpes cômicos, como o Bill Rain ou mesmo o Trip, que fazem os inimigos caírem de maneira bem hilária. E antes de cada fase, o jogo exibe frases motivacionais estranhas. Por exemplo, nunca incomode o problema até que o problema incomode você. Isso vai te dar motivo para passar da fase. Esse jogo é longo, tem 15 fases, cada um trazendo inimigos mais absurdos que o outro. E curiosamente, Bad Street Brawler foi um dos poucos jogos projetados para funcionar com a Power Glove, aquele acessório do NES que prometia controles inovadores, mas acabou sendo impossível de usar. Era cheio de falhas e comandos não respondiam bem. Mas apesar da jogabilidade peculiar, o jogo se tornou um clássico cult entre os fãs beat'em up dos anos 80. E o 10º jogo, a gente não pode deixar de citar ele, Kung Fu. Esse que é um clássico beat'em up lançado em 85, baseado no jogo de arcade Kung Fu Master. E a história segue Thomas, um mestre em artes marciais, que precisa então resgatar a namorada Sylvia, sequestrada pelo vilão Sr. X. Parece coisa do Mega Man, né? Mas não é. Thomas deve atravessar o Templo do Diabo, enfrentando inimigos como Tom Tom Brother, Knife Throwers e Stick Fighters. O jogo não conta com fases, mas sim com 5 andares do prédio, e cada um tem um chefe poderoso. Até que Thomas finalmente enfrenta o Sr. X, esse que está localizado no último andar, então para você salvar Sylvia. E não tem como nem citar esse clássico dos anos 80. Fora isso, tem vários outros jogos desse mesmo estilo nesse videogame, que dá até para fazer uma parte 2. Mas eu vou manter o foco e vou manter a ordem dos vídeos. Nós fizemos agora do NES e nós vamos fazer agora os 10 beat'em up do Master System. Então não esquece, deixa o like no vídeo, comenta, segue esse canal para você receber então as notificações dos novos vídeos por aqui. E até o próximo vídeo, fica ligado. Fui!